Fala, fião! Tá bom? Tá construindo? Vamos para mais um episódio aqui. Eu tô construindo o FEICOM 2025. Hoje aqui eu tô com a doutora Ana Paula, uma amiga de longa data já, né? Sim. Um pouquinho longa data, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, acho que um deles provavelmente vai ser SG. Então, Ana, por favor, se apresente para o nosso público, fica à vontade, o microfone é seu. Bom, eu sou Ana Paula, sou a superintendente do Centro Cerâmico do Brasil. Trabalho com a área de cerâmica, só dentro do CCB eu já tenho 25 anos de casa, né? Então, o Centro Cerâmico, ele trabalha com placas, telhas, blocos cerâmicos, agora nós estamos entrando em louças sanitárias, então a gente tem uma ampla gama, né, de trabalhos na linha da indústria cerâmica. E minha formação, né, eu sou engenheira de materiais, com mestrado e doutorado também na mesma área, né? E é um prazer estar aqui hoje conversando com o Constant para falar um pouquinho, né, sobre a indústria, sobre qualidade, sobre sustentabilidade, né? E dizer assim que eu sou bem fã da Cerâmica City, né? Obrigado. Sempre fui, desde que a primeira vez que eu entrei na fábrica, já há bastante tempo atrás, eu fiquei assim maravilhada e cada dia, né, cada vez que eu volto lá, eu visito lá e eu tenho as informações em mãos, eu realmente fico encantada com o trabalho que vocês fazem. Parabéns. Obrigado. E para quem não sabe o que é o CCB é um laboratório de referência no Brasil no setor da construção. E eu acho que é legal trazer uma pessoa aqui de laboratório mesmo, que todo mundo não sabe muito bem o que é um laboratório de construção civil, né? Fica muito nessa questão de laboratório de química, física, não sei o quê, mas de construção civil existe laboratórios, e é onde a gente consegue desenvolver muita coisa legal lá. Posso falar que a gente tenta fazer alguns trabalhos juntos, alguns dão certo, outros não, mas... Sim, a vantagem de você ter um laboratório parceiro, primeiro não é só o conhecimento do produto, né, que a gente desenvolve. Então a gente tem, por exemplo, empresas que trabalham com CCB há muitos e muitos anos. A gente tem um histórico, a gente tem muita informação técnica que ajuda a balizar confecção de normas técnicas, revisão de normas técnicas. A gente tem pesquisa e desenvolvimento em conjunto, né? Sim. Então, vamos inovar, vamos trabalhar com um produto, um design diferenciado, com uso de resíduos, uma quantidade mais elevada. Enfim, assim, eu brinco, eu falo que o céu é o limite, né? A gente tem muita vontade, né? O CCB, eu falo isso, a gente tem muita vontade de trabalhar e de fazer a diferença mesmo para o setor, né? Entender, gente, o setor cerâmico ele é muito grande. A gente vai desde tijolo, maciço, bloco, horizontal ou vertical, tavela, que é a laje, placas cerâmicas, revestimentos de N tipos, né? Porcelana. A gente trabalha na área de cerâmica, basicamente placas, né? Uhum. É o carro-chefe, placas cerâmicas, telhas cerâmicas, blocos cerâmicos, embora concreto há uma divergência, né? Mas sobre a ótica de engenharia de materiais, o concreto é considerado uma cerâmica também, né? Sim. Então, a gente trabalha com telhas de concreto, blocos de concreto, laje pré-fabricada, a gente está trabalhando com argamassa colante, argamassa de rejuntamento, temos laboratório agora mais recente de louças sanitárias, entramos agora recentemente com pisos vinílicos. Então, assim, e temos um amplo laboratório que a gente testa desempenho, né, de edificações. Aí a gente não testa o produto, a gente testa o produto inserido dentro de um sistema construtivo. Então, a gente testa a parede inteira, telhado, pisos, e é muito bacana, né? É um lugar assim bem amplo. A gente tem uma prensa gigante para fazer compressão de uma parede, né? Enorme. Então,
Acho que foi a maior prensa que eu vi até hoje. Ele é bem grande mesmo. E o CCB, assim, a gente quer crescer nessa área de materiais de construção, né? A gente sabe que construção civil é um setor que precisa de ajuda, precisa de mais laboratórios, né? E precisa de pesquisa e desenvolvimento para a gente crescer, né? Não dá para parar no tempo. Então, precisamos crescer todo mundo junto. Foi até uma discussão que a gente tem bastante com a CEBIC, enquanto associação, essa questão, vocês precisam desenvolver tal, mas qual a capacidade que o Brasil tem hoje para fazer desenvolvimento adequado às questões nacionais brasileiras, né? E se você for olhar uma alvenaria que é feita no Brasil, ela é só feita no Brasil. Alvenaria estrutural, racionalizada, né? Ela só o Brasil que tem essa tecnologia, essa forma de produzir. E outros sistemas dentro da construção civil também. E a gente fica importando muita coisa e esquece de fazer a tropicalização, né? E os laboratórios estão aí para ajudar a gente a fazer essa verificação também. Sim, é super importante, né? Eu acho que essa parceria é uma parceria que não tem erro, né? Sempre vai dar certo, vai ser um somatório aí de ajuda. E agora, né, mais recentemente, quer dizer, não tão recentemente, há um ano mais ou menos atrás, a gente teve uma provocação aí da Servir em Itu para montar o laboratório lá. E acho que a gente vai estar indo para lá, batalhar para conseguir. A gente está em vias de fazer 2 grandes projetos, né? Tanto para a FAPESP quanto a FINEP, e a gente já vai prever esses laboratórios dentro desses projetos, para que a gente consiga ir para lá e dar mais assistência para as empresas, não só em ensaios, né? Mas eu acho que na parte de pesquisa mesmo, desenvolvimento de massas, produtos diferenciados, enfim, aplicar um pouco da norma de desempenho, né? Que ainda nem todo mundo está aplicando, né? Conhece, sabe que tem que ser feito. Então, eu fui dar uma palestra em Caruaru semana passada, na Federal de lá, e eu fiquei assustado, porque tinha muito construtor que não fazia ideia que existia uma norma de desempenho. Eu não sabia nem norma de produto, quanto mais de desempenho. A gente... É engraçado isso, a gente está entrando nessa área com tudo, né? Antigamente o mundo era placas, telhas e blocos cerâmicos, agora a gente está ampliando. A gente também está trabalhando como EGT, Entidade Gestora Técnica de Esquadrias de PVC. É um mundo bem diferente, totalmente diferente, né? E assim, estamos tendo que aprender, né, na marra aí, as normativas, a forma de avaliar. E talvez a gente entre nas esquadrias de alumínio também, né? Estamos em vias aí de ver se... porque se está na esquadria, as normativas e ensaios são muito parecidas, né? Exatamente. Então, a gente está nessa fase de trabalhar com outros produtos, né? Cerâmicos, não, outros produtos não são necessariamente cerâmica. Então, assim, é uma aprendizagem, é uma carência de informação muito grande, tá? A gente não acha especialistas no mercado sobre esses... são poucos, né? E os que tem são disputados a tapa, né? Assim, sim. Então, eu falo, construção civil vale a pena a gente investir, tá? Porque é o futuro, né? Tá aí, é um mercado, você vê, se a gente for falar em termos de déficit habitacional no Brasil, é gigantesco, né? Sim. Então, eu vou ser bem sincero, esse déficit habitacional do Brasil, todo mundo sabe que é gigantesco, mas o número real, eu duvido que alguém realmente saiba o verdadeiro. Não, também acho que não. Eu acho que é bem maior do que se fala. É bem maior do que se fala, tá? E assim, com necessidade, né? A gente vê, por exemplo, né? A gente fala... tem casas, né? Tem que às vezes a pessoa vai lá, um concretão no chão e vai morar assim, depois vai arrumando. A maior parte da população começa assim, constrói o basicão, depois vai melhorando, né? E melhor de dentro para fora. E algo assim que eu acho bem complicado, né? Que não é porque é uma moradia social, né? De baixo custo, que você não vai usar produtos de boa qualidade, né? Sim. Tem que usar produtos, porque não interessa. Hoje em dia, tem que ter o mesmo padrão, seja no... Mas sabe o que eu vejo? Eu tenho uns clientes que, assim, classe A e classe C, que é o Minha Casa Minha Vida.
A construção que eu vejo do Minha Casa Minha Vida tem um desempenho melhor do que altíssima renda. Altíssima renda. Eu tenho as duas opostos, assim, eu vendo para os dois opostos. A edificação do Minha Casa, que faz a Minha Casa Minha Vida, tem um desempenho melhor do que da alta renda. Porque pelo menos no Minha Casa Minha Vida tem regras, né, bem estabelecidas. Não, eu vejo que o projetista mesmo, na hora de partir de projeto, ele já tem um cuidado maior, que ele faz tudo muito certinho para fazer todo o atendimento. E a alta renda, ele não está nem aí, ele só quer coisa mais bonita. O desempenho dele, ele vai botar uma máquina, vai fazer alguma coisa. E ele vai gastar, é o seu limite do dinheiro. Então ele não vai ter manutenção, esquece. Por baixa renda, manutenção é um problemaço. E o alta renda não está nem aí com manutenção. Então eu vi, tem casa, o cara entregou a casa, já estava com infiltração antes do cara entrar para dentro da casa. Eu já vi de tudo, né? Eu já vi muitos problemas em obras sociais e também já vi muitos problemas em, como você falou, em edifícios de altíssimo padrão, que não era, né, para ter esse tipo de problema. Então, é aquela coisa, né? Você tem um limite de economia, né? Às vezes o barato sai caro. Então, você tem um limite, você tem que trabalhar muito bem no projeto, na escolha dos seus produtos, né, dos seus que você vai utilizar na obra como um todo, para você ter um conjunto satisfatório, né? A edificação é como um todo, não é um produto que salva. Não tem isso. É o sistema, né? É o sistema construtivo. Tem que olhar sempre no âmbito do sistema. Sim, isso a educação o pessoal não sabe. Olha, tinha uma coisa que eu sempre queria perguntar para você. Você cresceu junto com o CCB. Como é que foi essa caminhada lá? Porque não foi o ano passado, né? Que na Revestir que vocês fizeram o evento lá de 30 anos, né, do 30 CCB. Anos do CCB. Então, é assim, eu entrei no CCB em 1998, tá? Até então, eu não tinha trabalhado com revestimentos cerâmicos. A minha área era refratários. Então, eu tinha acabado de sair do mestrado na universidade, onde o meu trabalho foi a desenvolvimento de concreto refratário sem cimento. Nossa! Para siderurgia, para outro tipo de utilização, né? E era assim, era um outro mundo. Só que os conceitos, eles são parecidos, né? Então, assim, quando você entra no mundo de construção civil, os conceitos você pode utilizar. Só que com uma outra cabeça, né? Com uma cabeça de materiais que você vem de um outro segmento. E aí, o que aconteceu? Eu mudei para São Paulo, né? Porque, na época, meu ex-marido, né? Ele foi transferido para São Paulo, ele trabalhava na Alcoa. E aí lá eu tinha que arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eu conheci o meu orientador de doutorado, que foi o Dr. Pascoal, né? Tá. E ele era o diretor do IPEM, dentro da USP lá, da escola Politécnica, né? E aí eu resolvi, falei, vamos fazer um doutorado? Vamos fazer. E aí ele me pediu, ele tinha acabado de entrar como presidente do CCB, nem sabia o que era CCB. E aí ele falou, você me ajuda? Tá bom, né? Vamos lá. Aí eu falei, bom, a primeira coisa é o seguinte, né? Eu nunca trabalhei com revestimento, eu vou ter que aprender. Então, aí eu fui para a linha, né, de fazer o doutorado na área de revestimentos cerâmicos. E na época, estava começando a fabricar porcelanato no Brasil. Eu lembro. Então, eu fiz... O porcelanato era tudo importado e a maioria era italiana. Era importado, e aí começou a produção no Brasil, ninguém conhecia direito. E aí o meu trabalho de doutorado foi analisar os porcelanatos que estavam sendo fabricados no Brasil e fazer uma analogia com as rochas ornamentais, porque ele vinha para competir com as rochas, né? No fim, assim, ficou um trabalho super legal, né? Bem prático, né? Não tão científico, mas bem prático, mas muito bacana, ajudou muitas empresas, né? E aí eu tive que estudar, né?
tive que estudar, tive que aprender pra caramba, normativa, ensaio. Aí eu fiz um projeto, na época eu tinha só o mestrado, né? Eu estava fazendo o doutorado, então eu fazia os projetos, o Pascoal assinava para mim, eu submetia. Aí eu montei um laboratóriozinho na Poli, que lá no IPEM o pessoal falou, de jeito nenhum que você vai vir fazer poeira aqui. Então eu fui. E não tem jeito, cerâmica vai. Faz um pouquinho de pó. Aí eles trabalhavam com cerâmica mais eletrônica. Eletrônica não, cerâmica radioativa, tudo limpinho. Eletrônica também, mas assim, não podia. Aí eu fui, procurei o professor Douglas Gouveia, lá da Poli. E ele, é estranho. Ele foi formado ele é químico formado na Unesp de Araraquara, mas a gente, quando eu estudava na Federal, né, a gente era grupos concorrentes, né? Então a gente já se conhecia. Aí eu fui pedir para ele se ele não tinha um espacinho para montar o laboratório lá. Aí ele me cedeu uma área e falou: pode montar, tá vazio, você pode vir aqui e fazer. Pode usar. Eu montei o laboratório, já dentro do projetinho os bolsistas e tudo mais. Então, fizemos um baita trabalho bacana. E tanto que eu defendi o doutorado em 3 anos, né? Eu tinha 5, eu fiz em 3 anos, trabalhando, né, em paralelo. Tinha uma bolsa, mas eu também trabalhava um pouco, ajudava o Pascoal no CCB. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu terminei em 2001, final de 2001. 2002, a gente tinha assumido o laboratório lá de Santa Gertrudes. E, na verdade, foi em 2001, né, que nós assumimos. Aí o Pascoal falou assim para mim: olha, eu preciso de você, mas eu preciso de você lá em Santa Gertrudes. Falei, tá bom, né? Vamos para lá. Aí, quando eu chego lá, era um galpão, né? Eu lembro, é bem pequeno. Um galpãozinho, não tinha nada, assim, não tinha nada, tá? Só tinha alguns equipamentos e a gente herdou, né? Na verdade, a gente fez um comodato com o sindicato Sincer na época, o sindicato lá da indústria cerâmica, e em cima disso eu olhei e falei, vamos precisar fazer projetos. Aí a gente começou a fazer uma série de projetos. Fizemos um projeto com o Citec da FAPESP e tudo que tinha de edital, tinha muito edital, da FINEP, da FAPESP, e a gente ganhava. Então, a gente conseguiu praticamente montar toda a infraestrutura do CCB com verbas de projeto de pesquisa, né? E aí fazendo as pesquisas também, desenvolvendo e tal. Então, assim, não foi fácil, né? No primeiro instante, era mão na massa, não tinha horário, trabalhava de manhã, tarde e noite para virar aquilo. Mas eu sempre via potencial. Falava, não, é um setor carente, precisa. E naquela época ainda não era o que o revestimento cerâmico é hoje, né? Ainda estava mais incipiente a indústria, principalmente da via seca, né? Mas eles conseguiram fazer uma transformação foi uma transformação incrível, tá? E a gente assistiu isso, né? Ajudou eles nisso, assistiu isso. Então, assim, é muito orgulho, né? Fazer parte dessa história da indústria de placas cerâmicas. Mas a gente sempre trabalhou com cerâmica vermelha em paralelo. Sempre, tá? Então, sempre tinha na área de certificação de produto. A gente sempre tinha... Nunca esquecemos da indústria de cerâmica vermelha. Então, a gente sempre teve um trabalho forte também nessa linha. Foi quando eu conheci o Anderson. Sim. Daí eu fui para tentar acertar toda a documentação. A ideia era entender um pouquinho como funcionava a ISO. Aí foi quando ele foi lá e deu uma assessoria para a gente. Sim. Então, assim, a gente... Aí você entra, né? Você começa a trabalhar num segmento. Aí você começa várias entidades procuram a gente pedindo ajuda, né? E eu nunca falo não, entendeu? Eu tenho um problema, eu não falo não. Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer. O que a gente puder fazer, a gente faz. Mas, assim, a gente cresceu muito, né? No começo, quando eu entrei no laboratório, a gente tinha 6 funcionários, tá? Mais ou menos. Hoje você está com muito. 70 pessoas. Caramba! Tá? Hoje nós estamos com 70 pessoas e, assim, muita gente mega qualificado, né? Bastante engenheiros civis, engenheiros de materiais, químicos, uma turma bem eclética, né? E gente com qualificação boa, né? Pós-doutorado, doutorado, mestrado, graduado. A gente incentiva muito o pessoal a estudar. Né? O CCB tem essa característica. Isso é bom. Porque, assim, querendo ou não, a gente precisa... Tem muito carente de profissional. Muito carente de profissional técnico bom.
e tá cada vez, a gente está ficando mais carente. Estava conversando porque os cabeças brancas estão aposentando e não tem vindo ninguém para substituir. É verdade. E o que a gente acabou virando, né? Em Santa Gertrudes, a gente acabou virando um formador de mão de obra para a indústria. Porque, assim, a pessoa entra lá comigo, trabalha 2, 3 anos, já tem gente na porta lá para levar, né? No começo eu ficava muito brava. Hoje eu falei, não, me conscientizei que se o setor precisa, então esse também vai ser o nosso papel. Só que a gente está longe da indústria de cerâmica vermelha ali, né? Quem sabe na Servir a gente consegue fazer um trabalho mais nesse sentido, né? Sim. De preparar a mão de obra para a indústria. Aproximação. Assim, eu vejo assim, a gente, obviamente, técnico, laboratório precisa, né? Mas aí acho que mas muito parte de eletrônica, no meu caso lá da City, muita parte de mecânica eletrônica, como mão de obra. Agora, na construção civil, de maneira geral, eu vejo muito assim, uma carência de profissionais que consigam entender e comparar elementos entre elementos, sistemas entre sistemas e saber fazer uma boa escolha para aquela edificação. Isso eu vejo bastante. Eu vejo muito. E as pessoas não sabem nem cotar o serviço, eles cotam serviços opostos com assim, é uma discussão que até que eu tenho bastante com a Maria Angélica, a questão do como chegam os orçamentos para a gente, tanto para vocês, laboratório, quanto para ela, consultor, quanto para mim, fornecedor de material. Isso você tem razão. Eu acho que a indústria de construção civil no todo, envolvendo a sua cadeia produtiva, ela está bem escassa mesmo de mão de obra, tá? E eu percebo assim que os engenheiros civis que estão desde a minha época, né, que estão se formando, eles têm um curso só de materiais para construção. Sim. E é bem ligeiro, é bem leve, não entra em todos os âmbitos, né? Então assim, o recém-formado não sabe. Cara, não sabe, né, que tem vários tipos de blocos, com vários tipos de resistência, para que você usa um, para que você usa o outro. Não tem esse conhecimento. Ele não sabe diferenciar bloco cerâmico de bloco de concreto, bloco horizontal, bloco vertical, exatamente, tijolo maciço. Ele não sabe diferenciar. E mesmo assim, quando as perguntas que vêm são perguntas que eu falo, meu Deus, o meu filho de 7 anos sabe responder. É básico, tá? E assim, a gente vê... se você tem contato com as universidades e está entrando uma galera que também está difícil, não quer muito estudar, né? O pessoal está bem mais fraco. Então, assim, é tudo muito fácil conseguir informação, né? Você tem um Google da vida, você tem um chat GPT, então, para que eu vou pegar livro e vou estudar e vou a fundo? Então, a gente vê também que a turma mais recém-formada, eles são excelentes na parte de computacional, né? De rede, disso. Só que na parte técnica mesmo, eles estão saindo com uma formação... Não estão saindo com uma formação completa. Não dá para comparar da nossa formação. Eu sou mais velha que você, mas do que eu tive... Mas você estava saindo eu estava entrando, você estava saindo da faculdade. Então, assim, eu vejo uma diferença gritante. Tá? Gritante. E assim, você conversa com outros professores, eles falam isso também. Não, tá difícil. E assim, é difícil arrumar pessoa, porque a demanda é tão grande que, por exemplo, você tem alunos para pós-graduação, para continuar estudando e tal. É dificílimo você conseguir, porque eles já têm emprego, já são empregados, entendeu? Então, a gente tá... Isso eu estou falando para formado, né? Engenheiros, arquitetos, engenheiros, mas... agora, se a gente pegar a mão de obra mesmo, mais operacional, pelo amor de Deus, né? Aí o negócio... eu vejo assim, até nas universidades, dos cursos técnicos, quando eu vou conversar com os professores, o primeiro ano é só para deixar todo mundo na mesma página de conhecimento. E assim, não começa com conhecimento, não, vamos falar de matemática, falar de português, falar assim, coisa básica. Entendeu? O primeiro ano é para ensinar isso daqui. Depois que vai conseguir entrar na coisa. Então, realmente, a formação do Brasil tá pecando. Não, tá pecando mesmo. E assim, muita faculdade particular, né? Não que seja ruim, não acho isso ruim. Sim. Mas, assim, você vê que não dá a mesma base, né? Cursos rápidos,
Assim, eu acho importante ter. É melhor ter isso do que não ter nada. Sim. Mas poderia dar uma turbinada, né? Poderia dar uma melhorada. Então a gente tem problemas mesmo. Com essa parte de formação, Sim. principalmente, eu acho que são em todos os setores, mas na construção civil ele é muito latente. E está muito defasado. Tá. Tecnologia. A tecnologia está muito defasada, que é ensinada na universidade. Dá um exemplo, assim, nas universidades, pouquíssimas, mas pouquíssimas. Eu acho que eu não consigo contar em 3 dedos. Qual é a universidade que dá o curso de alvenaria estrutural? É o sistema construtivo hoje, que a grande maioria das construtoras do Brasil usa. Utilizam, né? Utiliza. E, assim, querendo ou não, é básico. Precisava, né? E mais que isso, né? Cálculo estrutural. Eu imagino como é que tá, como é que as coisas estão saindo, né? Tem que aprender um bom engenheiro, tem que saber, caramba, né? Ainda No mais mínimo que, calcular. no mínimo isso, né? Fazer um. Mas esse negócio de cálculo, eu brinco o seguinte, eu acho que todo professor de cálculo, de estrutura, ele tem toda a didática já pronta. É só ele pegar a norma de cálculo e aplicar na sala de aula e ele vai tá tudo certo. Eu vejo que tem muita gente que ainda esquece que existem as normas e beber. Porque na minha época, eu saí da faculdade, eu só tinha visto 2 normas. Ah, não. Normas eram abolidas. Na minha época, eu só sabia a norma BNT para escrever tese, né? Para escrever a dissertação, essas coisas. Só. Ninguém falava em norma. Não. Eu tive a norma que na época foi uma novidade, que é a área de acessibilidade, né? Tinha mais uma outra que tinha, eu não lembro agora, mas a acessibilidade que é o que se falava. De projeto. A de projeto você vai, é linha tal aqui, linha tal, da espessura, isso, aquilo, tal, assim, essa sim, e de acessibilidade, só essas. Aí você pegava um livrão assim do Neufeld e tava tudo lá. Tava tudo lá. É verdade. Não, eu falo. E mesmo assim, com a falta de normas que não existiam, né, na nossa época, na minha época Sim. não tinha, tá? E mesmo assim a gente teve uma base super forte, né? Sim. Então, eu tive a sorte, né? Eu estudei em escola pública, né? Eu ainda peguei uma escola pública boa no Brasil, né? E eu passei direto no vestibular para uma universidade pública, né? Uma federal de São Carlos. Então, assim, eu fui muito sortuda, né? Dessa época. Porque hoje, né? Ainda tem isso, né? A competitividade é elevadíssima. Você tem esses negócio de bolsa, né? Mas o que eu tô vendo no nosso setor, tá? É que não estão preenchendo as vagas. Mesmo escola pública não está preenchendo a vaga. Para engenheiro, para arquiteto, para federal não estão conseguindo preencher as vagas. Então, assim, quer dizer que tem mais vaga para candidato. Então, porque tem muitas universidades abertas, né? Aí você começa a ter muita vaga, não tem muita oferta. No nosso caso, não. Aí você chega lá, direito. Direito, o nego sai a tapa. E tem muito mais advogado sendo formado no Brasil do que engenheiro. Então, eu acho que arquiteto, técnico. Engenharia civil, né? E uma coisa que é legal, né? Assim, hoje está super aquecido o mercado de engenharia civil. As pessoas estão se formando, já estão saindo com emprego, né? E com um belo salário. Então. Belo salário. Não, já deu um up danado, assim. Bem diferente da minha época, né? Que você tinha que mendigar emprego. Não tinha, né? Não tinha opção. Eu estagiei muito tempo por R$300. Não ajudava nem eu pagar o transporte. Mas é isso aí mesmo. Era uma outra época, uma outra geração, era outra situação. Né? E hoje, assim, o pessoal sai empregado, você precisa contratar, é uma luta para você conseguir. Engenheiro, na minha área, né, de materiais, então nem se fala. A gente não consegue nem estagiário. Tá? Nem estagiário. E para mim, eu acho hoje Nossa, isso é determinante para a indústria de maneira geral. Engenheiro de materiais, tem tanta coisa assim. Tem muita, porque na verdade o engenheiro o diferencial, né, é que ele sai especialista numa área específica ou mais de uma área. Eu fiz materiais com ênfase em cerâmica, tá? Mas você tem polímeros, né? Você tem metais, hoje tem a área de compósitos. Então você sai especialista naquilo, aí você vai para a indústria já
né? Direcionado. Direcionado. E hoje tem muitos cursos bons, mas você não, tá todo mundo tá saindo, já sai, ou sai empregado, né? Sim. Para pós-graduação são poucos que ficam, tá? E eu tô te falando, nem estágio consegue. Eu fui fazer mestrado mesmo porque eu senti necessidade de ampliar meu conhecimento. Mas eu teoricamente, eu não precisaria ter feito. Na verdade, assim, né? Para sobreviver, vai. Não precisa. Mas eu falo, a gente que é muito ativo, né? Você ainda é dono, né? Você é empresário, né? A gente não pode deixar de estudar nunca. Não. Tá? Você tem que estar à frente do seu tempo o tempo inteiro. Eu segui carreira acadêmica porque meu objetivo era dar aula, era ir para ser professora universitária. Mas a vida me deu uma reviravolta e me botou em outro segmento intermediário, né? Na verdade, eu trabalho... Mas é legal, eu acho mais legal o seu do que da aula. Então, aí hoje eu falo, né? É minha vida aquilo. Eu adoro o que eu faço, estou super feliz. Tenho, assim, amor pela indústria, amor de poder ajudar a indústria e, enfim, a gente tem, né? É uma coisa que vem, eu brinco, você trabalha com cerâmica, né? Não. Você tem argila na veia, né? Esquece. Assim, é maluco, brinca de maluco. Se você falar o investimento que você põe lá dentro, você é doido. O trabalho que você tem, a dor de cabeça que você tem, você põe dinheiro no banco e está mais feliz. Mas é uma coisa inexplicável. A gente que entra nesse segmento, eu falo, ceramista é ceramista e vai gostar e vai trabalhar com isso pro resto. Não tem jeito. A gente é de família. Você vê assim, toda cerâmica que eu conheço, sabe, tiver 2, 3% só, aí que é a primeira geração. A grande maioria já está no mínimo na segunda. No mínimo verdade. na segunda. E continuando, né? Todo mundo continuando. Ninguém tá saindo do meio, né? Tá todo mundo ali. Tem uns outros que daí fecha, fábrica e tal, mas daí a pegada é outra. Mas se não, tá ali. Por isso que eu falo, depois que parece que você tem, a argila entra na sua veia, você não sai mais, você fica, né? E trabalha com prazer, a gente gosta do que faz, né? Então... Às vezes tem eu brinco que hoje eu vou trocar meu cargo, né? Vou trocar lá, em vez de diretor, vou colocar bombeiro. Porque eu passo mais tempo apagando incêndio do que... Não, eu acho, quando a gente fala de empresa, né? Pelo menos a maior dificuldade que eu tenho hoje não é tanto no âmbito técnico dos ensaios, claro, né? Tem, nos projetos, nada disso. Eu falo que 80% do meu tempo eu perco administrando pessoas, problema, intriga, um querendo passar a perna no outro, ego. Eu falo, gente, não adianta você ter profissionais brilhantes, né? Se o ego não ajuda. Se você não tem um coeficiente emocional. Eu até falo isso, a universidade hoje deveria se preocupar muito com isso, né? Porque você forma, você vê, tem não é só universidade, não, mesmo minha filha está fazendo o 3º colegial, né? E ela estuda numa escola em Campinas mega competitiva, uma escola excelente, mas não há esse trabalho, tá? O trabalho é ensinar conteúdo para passar no vestibular, porque o que vale é você... Mas ninguém pensa no ser humano, não é só isso. Às vezes eu prefiro pegar um cara que não tem tanto conhecimento, mas sabe lidar com pessoas, sabe trabalhar em equipe, do que uma pessoa mega experiente. Na minha equipe, hoje, eu tomei como premissa, eu não contrato com quem vem com os vícios. Porque daí eu posso ensinar, eu posso treinar essa pessoa para que ela me dê o rendimento que eu espero, porque uma coisa, beleza, técnica você ensina, agora comportamento não. É complicado, tá? Valores, comportamento, valores, ética, e você só vai perceber isso com o tempo. Tá? Na contratação você não pega. É muito difícil. Você vai pegar com o tempo. É muito difícil. E aí é complicado. Eu acho que hoje ainda é um desafio gigante, né? Para os empresários e para quem faz gestão de empresas. Eu brinco que você contrata pelo conhecimento da pessoa, mas manda embora pelas ações. Comportamento. Pelo comportamento. Porque você não vai mandar um técnico bom embora se ele está se comportando. Você só manda porque o cara fez besteira. É verdade. Se o cara errou, errei, desculpa, assumi, fiz uma... Ele vai lá, beleza, conserta e bola pra frente. Agora o cara, sei lá,
roubou, falou besteira, alguma coisa assim mais preocupante, aí... E a gente está enfrentando agora, né, uma mudança na NR1, né? Você está ciente da Não. normativa regulatória 1, ela mudou. Então, nos exames que a gente faz ocupacionais, vai agora inserir o tratamento, né, avaliação psicológica dos funcionários. Ah, mas isso eu faço. Hã? Na contratação, já faço na contratação. Não é só na contratação, é durante a ocupacional. Sabe, os Eita, exames de ocupacional sim. você vai ter que fazer, vai passar por um... E aí o que acontece? Eu não acho ruim, não. Não. Então, o governo está gastando muito com afastamento por problemas psicológicos devido a burnout, Sim. bullying, enfim, assédio moral e coisas mais. Então, agora está regulamentado que Entendi. vai passar, e aí a gente já gelou, né? Porque falei, meu Deus, né? Tem que tomar cuidado agora redobrado, porque é aquela coisa, né? Às vezes você não percebe, mas você está fazendo um assédio sem perceber. Então, o que é o assédio? Então, já estou indo atrás de empresa, de compliance, nós vamos abrir um canal de denúncia. Então, assim, coisas que eu falava, meu Deus do céu, vou ter que fazer. Vocês vão ter que fazer também, tá? Não somos só nós, vai ser todo mundo. Tá pegando a Agenda 2030 da ONU, tá batendo aí. Porque é o seguinte, né? Não dá mais. Então, precisa realmente trabalhar com isso. E aí que a gente fala, né? Trabalhar nessa... Aí vem o lado social, né? Nós vamos ter que olhar para o ser humano, entender as demandas, e isso não é fácil, é um trabalho gigantesco, né? Sim. Mas pela NR1, com a revisão, vai entrar agora em maio, em vigência. Nossa, tá? vai para ontem. Para ontem. Então, a gente vai ter Vou chamar o RH e vou ter um papinho com eles. O pessoal tem que estar a par disso, porque o meu RH também me avisou meio em cima, tá? Mas eu já estou saindo correndo atrás para deixar tudo justo. Tem que deixar, né? Porque ainda, olha, independente do tamanho da empresa, independente, tudo sempre tem problema, tá? Sim. E às vezes as pessoas não entendem. Mas, né? Então a gente precisa ter, né? Eu falei, eu quero uma empresa que nos ajude com filmes para mostrar o que é. O que é um assédio, entendeu? Na prática, né? Porque agora a gente vai ter que educar nossos funcionários e se educar para entender tudo isso, né? Os gestores, né? E todo mundo, né? Vai ter que ser uma... Agora, não dá mais para você gritar, bater na mesa, não tem mais, né? Você não pode fazer. Vai ter que tomar cuidado redobrado, né? Você falou gritar e bater na mesa? Então, né? Vai ter que ser... Ai. Conheço uma turminha aí que, olha... Gela, né? Aí o meu RH veio falar para mim, pelo amor de Deus, a gente vai ter que treinar esse pessoal, porque é aquela coisa, né? Vai muito também do temperamento da pessoa, né? A gente sabe que às vezes a pessoa é assim, né? E tem casos que você não vai conseguir mudar, né? Então vai ter que trabalhar muito para não dar, porque a gente já teve um primeiro afastamento por burnout. Aí levantou assim, sinal vermelho, falei, epa, para tudo e vamos ver, né? Não sabia, não. Eu não sei, o ano passado eu acho que eu estava na ponto. No final do ano passado eu estava numa pegada, aí ainda bem que tirei umas férias. Então, a gente policia, né? E que nem eu sempre falo, todo ano tem que dar as férias para o funcionário, tem que obrigar a tirar, porque não dá, ninguém aguenta, né? O ritmo. E lá, nós não somos empresa com fins lucrativos, né? É bem menos o grau de exigência, mas mesmo assim você tem que ter os... Gente, não dá, né? As pessoas têm que trabalhar, então tem que produzir, mas você tem que ficar de olho, né? Tem que tirar as férias, senão não tem jeito. Não dá, senão você não aguenta, né? Não dá. Graças a Deus, tirei férias, porque eu fiquei mais de ano sem tirar férias, por conta dos problemas de saúde da família. Aí, eu tava naquela, tipo, trabalhando 14 horas, 16 horas por dia. Daí, chegou num ponto que deu uma... Não, dá mesmo, né? Agora, o corpo cobra, né? Não é nem a cabeça, o corpo cobra. O corpo, a cabeça, eu tava tava todo zoado no final do ano. Nossa. Nem me fale. Mas isso daí leva àquela coisa que a gente tava falando, as demandas ESG. Exatamente. Eu falo pra você, não, o pessoal inventa que faz e não faz. Não tem essa, gente. O cerco está se fechando, vai ter que todo mundo fazer, entendeu? Não tem como você sair disso.
Então, eu até brinquei, né? Depois da palestra, eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no CCB, eu vou conversar com a minha equipe de sustentabilidade, eu quero que implemente dentro da empresa os princípios, né? Sim. De ESG dentro da empresa também. Então, assim, onde a gente pode... a briga eterna que eu tenho, né, é papel, né? Eu odeio o uso de papel. Eu faço tudo eletrônico. Eu adoro eletrônico. Eu não gosto de papel. Até ler, eu não compro livro, eu compro... Pega o Kindle? O Kindle, eu gosto. Então, assim, né? Aí eu falo, pra quê? Vai gastar papel? Você tem que pensar na sustentabilidade. Então, assim, eu tenho uma briga... Não, né? papel... Querendo ou não, eu sou arquiteto, preciso projetar, preciso de papel. Mas o que a gente faz? Imprimiu? Não vai usar mais? Vira rascunho. Vira rascunho. Não, a gente também Vira faz rascunho. isso. Mas, assim, eu acho que tem que... Falei, Sim. vamos tentar trabalhar o máximo de informatização possível, né? Mas no meu caso, eu posso fazer outra coisa depois. Além de depois que usou o rascunho, eu posso transformar em biomassa. Então, aí você pode, né? Então, essa é a vantagem. A gente lá, sim, a gente gostaria de implementar as placas, né, fotovoltaicas, porque a gente tem um teto bem grande, mas ainda o preço estava muito alto. Eu falei, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer um investimento desses. Usa água de chuva, é uma coisa que eu já falei para o pessoal. Na minha casa... na fábrica a gente usa. Em Campinas, na minha casa em Campinas, a gente pôs um reservatório de água de chuva, tá? Basicamente, pega uma caixa d'água e enterra ela. Não, eu comprei um treco gigante lá, você precisa ver que legal. Todo mundo que vai em casa olha aquilo e fala, que isso? Eu falei, isso aí é água de chuva. E ele coleta água também, por exemplo, na hora que vai ligar o chuveiro. Eu quero ver isso daí. Hã? Eu quero ver isso daí. É muito legal. Por exemplo, os meus chuveiros, né, a gente tinha feito um sistema que até esquentar a água, eu fiz um encanamento que vai direto para esse negócio aí, e aí a gente põe o chuveirinho lá até esquentar para não perder essa água, vai porque a água limpa indo embora, né? E aí reutiliza para lavar o chão, lavar a casa, né? Fazer coisas que é água limpa. Regar jardim. É bem legal. Eu vou tirar uma... Depois vou tirar uma foto e te mando. É bem bacana, tá? Quero ver isso daí. Que é legal até para você pôr na fábrica. Eu não sei onde a gente arrumou aquilo, mas é bem bacana. E é grande pra caramba, assim. Dá para pôr muito. Que na fábrica lá, você viu. Os tanques são enormes. Então, qualquer chuva médio porte enche todos os tanques. E os tanques cheios eu uso na produção o ano inteiro. Então, uma chuva de médio porte, eu mantenho a produção por um ano. Então, se todo mundo fizesse isso, já imaginou quanto já não ajudaria, né? Sim. Tá, eu acho que essa coleta do uso de água é uma coisa que né? Por isso que eu falei, agora eu vou forçar a turma lá minha a gente implementar essas... Antigamente, eu vou te contar, a gente faz ataque químico, né, nos produtos, mas assim, numa concentração baixa, mas a gente lavava na pia. Agora não, eu tenho bombas, você vai jogando, aí depois quando está cheio a gente neutralizou, aí a gente joga, aí sim vai para a rede. Mas assim, são cuidados que a gente tem que ter, né? Tem que ter, não dá. Né, Não tem, assim, é aquela coisa que eu comentei lá no coisa. É uma questão de educação. A City não ganhou os prêmios aqui, isso não é prêmio, é certificação, né? Pegou esses certificados ESG, não porque a gente resolveu fazer, mas era uma cultura que veio da minha avó. Sim. Toda essa cultura veio da minha avó. Então, assim, minha avó era daquele jeito, que meu pai virou cri-cri daquele jeito e deixou os filhos cri-cri desse jeito. Então, essa é uma questão cultural que veio da minha avó. Por isso que a gente é assim. Em casa, eu tenho coleta seletiva de lixo também, né? Eu tenho os lixo de orgânico e lixo para coisas reciclados, né? Então, eu tenho lá, tem uns grandões, né? Eu pus lá no meu quintal, lá, esse lixo, e aí a gente já fala, orienta a moça que trabalha para mim, olha, esse aqui você joga, e aquele lá é para tudo que dá para reciclar e tal. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Para poder... O meu lixo de rua é assim... E em casa, eu não sei se você já tem um lixinho que é muito legal. Você abre e já vem 2 cestos assim. Em casa eu já tenho 2 cestos e um cesto da frente é sempre orgânico e o de trás é reciclado. É o reciclado, E a minha briga constante com a minha esposa é que ela joga tudo ao contrário. Ai, Jesus.
Eu sou Não, em casa é assim, às vezes quando eu vejo alguma coisa eu fico brava também, né? Porque em cima da pia eu tenho lixo orgânico, eu tenho um lixão maior para reciclar, para lotar, e aí depois tem que passar esse para fora, para os maiores, né? Então, e a gente tem no condomínio também essa coleta seletiva, então dá para, né? Eu falo, é o mínimo, legal, né, gente? É o mínimo, tem que fazer, né? Então... A minha, assim, é que a cozinha não é território da esposa em casa, é território do marido. Então, quando eu vejo alguma coisa errada na cozinha, eu começo a ficar irritado, né? Porque quem cozinha em casa é o marido, não é a esposa. Eu não gosto de cozinhar, né? Eu cozinho muito pouco, mas, né? Mas eu entro na cozinha direto, né? Então, tem jeito. Mas é isso aí. Então, assim, eu acho realmente que essa questão de sustentabilidade, né? Ela é um caminho sem volta. Né? Quando a gente fala de gasto, ela é relativo, né? Se talvez você gaste um pouco para implementar a sistemática, mas depois que você implementa, você tem ganhos com isso, né? E ganhos significativos, né? Exatamente. Acho que vale a pena, né? Vale muito a pena. E os significativos não é ganho de credibilidade, não, é ganho financeiro. É que a questão do ESG, eu enxergo que a sigla está na ordem errada. A ordem seria o G primeiro, aí o S, o E e o S, tanto faz a ordem. Mas o G de governança, e é o que todo mundo deixa de lado, é o mais importante. Com a governança eu vou garantir lucro. Aquilo que eu desenho o processo e controlo o processo, meço o processo, eu consigo melhorar. Então, se eu estou com a governança zeradinha, o E e o S vem a reboque. Vem a reboque. E também aquela coisa, né? Se a liderança, a governança não tem essa preocupação, você não consegue passar para os demais, né? Não. Você não consegue. Então, você tem que vir de cima para baixo mesmo, né? Conscientização, cultura, né? E leva tempo para... Não, para mudar a cultura é difícil. A gente tem um case na indústria de placas interessante. Tem uma empresa lá no Nordeste, né? Eles, imagina, Nordeste, tal, eles fizeram uma lagoa, que nem vocês fizeram lá na fábrica, uma baita lagoa, tá? E na região das Minas, e eles fizeram um negócio bem bonito, colocaram peixe, fizeram um monte de coisa lá para o pessoal, né, que mora no entorno frequentar ali. E ganharam até um prêmio governamental, né, por fazer esse processo. Mas, assim, gente, é maravilhoso o trabalho deles, né? Eu fiquei, assim, encantadíssima e eu falei, olha, lá ainda tem falta d'água, então, assim, eles precisam... Então, recolhe, né, água de chuva, faz todo o trabalho ali. E a sociedade... Utiliza aquele espaço, né? Eu vi que vocês têm também. Então, acho isso muito bacana, né? E essa é uma coisa que eu vivo falando para a turma lá de Santa Gertrudes. Gente, a gente precisava pensar em fazer uns lagos grandes na área de mineração, até para umidificar mais o ar da cidade, né? Que é muito seco. Aí, Jaque, vou dar uma sugestão para os meus amigos de Santa Gertrudes, para os primo rico. Então, eu sei que vocês não gostam de perder dinheiro, nem um pouco. Em vez de pegar e fazer o lago, deixar o lago só, faz um pesqueiro para você ganhar dinheiro, faz uma piscicultura para ganhar dinheiro, mas faz o lago primeiro, né? Eu acho que o lago naquela região ia ajudar muito, muito mesmo. Lá vai, tá? O problema é que recentemente teve uns dias aí que estava chovendo, né? E aí, numa das minas, teve um pouco de água, assim, uma criança morreu afogada, tá? Então, a gente também... Aí que tá o detalhe do social, o que a criança estava né? fazendo na Então, né? Acessa, né? Acessa. Então, eu falei, aí nós vamos ter que ter um cuidado a mais, né? Por isso tem que ser um negócio bem feito, bem projetado, para não dar, né? Para o entorno, tem que conscientizar né, o social, né, as pessoas para o uso consciente e tal. Se vai a população, aí você muda um pouco os critérios, né, e você tem que fazer um entorno, projetar um entorno, construir um entorno para poder receber a população, senão não pode. Então, e a gente está, num dos projetos que a gente vai fazer aí com a FAPESP, e com a FINEP também, a gente vai trabalhar muito pesado nessa questão da economia circular. E como a gente está localizado ali, a gente vai trabalhar com as prefeituras da região, né? Então, nós vamos pegar Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna, tá? As principais cidades ali do polo, e a gente vai coletar
os resíduos de construção civil Tá. para um caráter de cerâmico ou cimentício, né? A gente vai focar nesses primeiro. A ideia é a gente trazer isso, a gente vai montar uma mini central para fazer beneficiar esses materiais e começar a adicionar em uma reutilização desse lixo, né? Para a própria, não sei se vai dar para fazer na indústria de placas, mas a gente vai tentar em trocentos segmentos para fazer isso, né? Para poder reutilizar em produtos. Eu já estou pensando, depende do que você conseguir fazer, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer bastante coisa. Eu acho que piso mesmo não, mas a placa em si não, mas para piso muita coisa pode funcionar. Dá para fazer bastante coisa. E aí a ideia nossa é trabalhar com foco nisso, né, na economia circular, utilizando esses resíduos, né? E é uma região que tem, né, bastante construção, tem resíduos, a gente andou olhando. Sim. E tem muitas das cidades que não tem nem onde colocar, né? Manda para outra cidade. Então a gente estaria trabalhando nessa linha aí desse no caso da indústria moveleira, que a gente utiliza a biomassa, o resto deles, né? Seria o lixo deles, a gente utiliza com biomassa. Muitos dos locais, eles não têm local para o descarte correto. Então, é um problema, né? Aí a gente vai... E assim, a gente entrou muito forte nessa questão de análise de particulados, né? MP10 e MP2,5, que a região tem, né? É muito poluída. E eu acho assim, né? Eu até brinquei, vai ser o projeto da vida do CCB. Vai ser o primeiro projeto que a gente vai estar fazendo ele para ajudar realmente as pessoas que vivem ali, né? E com apoio da prefeitura. Por isso que eu estou vendo você tão engajada nele. Né? Eu tô muito feliz, tá, com isso. Então, assim, a gente está engajando prefeituras, os prefeitos das regiões. A gente vai ter, eu vou rodar, eu estou com 10 equipamentos MP10. Porque o projeto, ele me deu uma parte do dinheiro. Tá. E uma grande parte eu estou investindo com o dinheiro do CCB. Estou bancando isso, tá? Então, assim, os equipamentos, a Aspacer nos doou, né, uma parte nós compramos com o projeto, uma parte eu estou comprando do CCB. E a gente vai ligar 10 equipamentos nas regiões mais críticas por um ano para fazer as medições. E aí a gente vai fazer, no projeto FAPESP vai entrar isso, a gente vai solicitar a caracterização, né, o DNA desses pós, para saber, e a gente vai pegar todas as estações, vai ter que ficar um ano... Pegando tudo. Imagina eu manter um equipamento ligado... É uma nota. Vai ser uma, né? Só que assim, as prefeituras vão nos ajudar, né? Então, o prefeito de Santa Gertrudes, o secretário do meio ambiente, a diretora do meio ambiente deles estão ajudando pra caramba, né? Então, assim, a gente vai ser o trabalho. E depois, eu acho que isso aí vai servir de case para outras regiões, né? Que tem o mesmo processo. Você pode replicar isso. Vocês não creem, vocês estão isolados, né? Vocês não têm não tem esse tipo de problema. Mas quando você tem um polo com muitas jazimentos, empresas... Tem bastante lá na minha região, tem bastante. Tanto que é o maior polo produtor de cerâmica vermelha do país. Tá. Da América Latina. Mas não está centralizado tudo num raio de 50 quilômetros, tá? Nós lá estamos tudo... Tatuí tá. Então, não sei se tem esse tipo de problema. Tatuí, Cesarilândia e Laranjal. Então. Mas eu acho que vocês estão bem distribuídos, né? Não sei como é que tá ali. Mas, assim, a gente ninguém nunca falou dessa região, né? Nunca ouvi falar de poluição atmosférica nessa região. Não tem. É porque é uma região que venta. Então, a gente está num vale... O problema é o vento que limpa muito o ar. A gente está num vale... E aí vem vento, né? Venta dos outros lados, concentra tudo lá em cima. Lá não dispersa, fica tudo em cima. Então, E é isso, é um trabalho que eu acho que assim, é o maior e melhor trabalho que o CCB já fez. Vai fazer ainda, né? Na vida, acho que vai ser o mais significativo, tá? Por isso que eu acho que eu tô bem animada com isso. Acho que nós vamos ter respostas interessantes. A gente não sabe o que vai vir, né? Mas por isso que tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Então, vamos ver. Bem aquela. Eu acho que eu estou num barco meio parecido com o seu. Se não tem quem faça, vou eu fazer. Exatamente. Foi bem aí. A gente entrou depois até falei, meu Deus, que é complicado demais acreditar aqueles laboratórios para fazer. Tive que construir uma sala de pesagem zero, né? Não pode ter um pó lá dentro. Uma precisão, tudo
Mas acho que vai valer muito a pena. Eu acho que vai, eu acho que é um legado que vocês estão deixando. É, legado mesmo. Né? Então, enfim. E depois é o próximo. É. Ó, esse tem um ano, você tem que pensar para 2, para 3, né? Não, a gente falou, esse é o trabalho de pesquisa de um ano. Mas depois, claro que eu vou rodar esses equipamentos para tudo quanto é lado ali, né? Sim. Aí a gente também vai prestar serviço nessa área, né? Que todos os laboratórios que prestam serviço nessas áreas ficam em São Paulo, não tem no interior. Então a gente vai ter uma baita de bom de equipamento ali para poder prestar serviço também, né? Isso vai ser bacana para a região, né? Pô, o interior inteiro. O interior inteiro, exatamente. O interior inteiro. Tem região de cana, que eu sou de Barra Bonita. Lá, nossa, era terrível. Que na época tinha queimado, hoje já não. Né? Hoje mudou, isso melhorou muito. Né? Mas na hora que você bota os caminhões transportando, sobe muito pó. Sobe muito pó. O maior problema é esse, é o transporte, né? Sobe muito pó. Ainda mais se não tiver estradas, que não vai ter nem asfaltar. Sobe muito. Então... É que a diferença que a cana, querendo ou não, cai a palha e dá uma amenizada, né? Na estrada. Mas uma coisa que talvez veio na minha cabeça, esse trabalho de pegar o entulho das obras, é usar esse entulho, beneficiar ele e usar como pavimentação nesses locais. Também. Eu tenho uma irmã engenheira civil, que a especialidade dela é asfalto, né? Ela é projetista de asfalto, ela trabalha na CCR. Então. E ela fala, eu falo sempre com ela, eu falo, Sandra, dá pra gente utilizar? Ela fala pra mim, arruma umas amostras pra mim que eu jogo lá, a gente testa já, que eles têm um baita laboratório, né? Então ela falou, asfalto é uma área que usa muito resíduo. Mas tem que ter as características compatíveis lá, né? O formato, granulometria e tal. Mas ela falou, é um setor que usa bastante, é um setor que demanda mesmo, né? Então, a gente já tentou, né, botar cerâmica quebrada, mas não resolveu, aí não tem jeito. Vai ter eu tô pensando em uma das coisas que eu penso em fazer é chamote, depois pegar o chamote e fazer saibro. Saibro é uma boa. Transformar em saibro. Isso é uma boa mesmo. Eu vi lá os seus resíduos lá que você está misturando, né? Eu achei bem bacana. Sim. O problema é ter que ver certinho e tal, para a granulometria do saibro correto e tal. Mas deixa... Calma, né? Uma coisa de cada vez, né? Acabar o que estamos fazendo para no próximo. E as suas certificações aí que você conseguiu, ambiental, né? Bem bacana, né? Essa sim. Essa empresa SG, energia limpa, zero resíduo, ecoproduto, carbono neutro. Show, né? E de uma vez só. De uma vez só, isso aí, ó. Não, mas na verdade, eu só queria uma. Eu só tentei, falei assim, se eu conseguir uma, tá ótimo. Aí eu mandei, pediram toda uma pancada de documentação, tive que criar muita coisa. Muita documentação eu criei. Aí eu juntei tudo lá e... Aí os caras, mas é isso, você vai ter... Aí quando eu vi, peraí. Não, isso aqui eu tenho mais tudo isso daqui. O que é? Aí quando viu, não paguei nada. Foi tipo... Consegui sem... Você acabou consequência, né? Foi consequência de todo o trabalho que foi feito. Só que o fato é que a gente não vai atrás e descobrir as informações como fazer as coisas. Então eu comecei puxei sabe um novelo de lã, quando você puxa começa a sair um monte de coisa? Foi isso. Foi tirando e agora eu tô querendo na CIT acelerar esse processo. Isso é bacana. Não, vocês estão um passo de 14.001, né? Está muito próximo disso. E na 14.001 você também pode fazer do portão a portão, né? Não precisa fazer todo o ciclo. Não, eu vou mas fazer do portão a portão. Portão a portão no primeiro... do berço ao portão. No meu caso é berço ao portão. Berço ao portão. Mas assim, depois dá para fazendo trabalhos para ampliar isso, né? Sim. Acho que... mas daí no meu caso, demanda, como ela é um componente dentro de um sistema, é um pouco mais complexo porque tem que olhar o sistema inteiro. O que eu vou conseguir fazer? Primeiro eu vou colocar lá no SIDAC. As informações do SIDAC. Até estava discutindo hoje de manhã com a Fabiana do IPT que está me ajudando para colocar os dados do SIDAC e lá, assim, isso aqui e tal. E pegamos o SIDAC, é o que eu posso fazer no momento. Do SIDAC, os dados do SIDAC vão poder entrar na calculadora do Sinduscom. Sim. Né? Então, eu sou
uma engrenagem pequenininha de todo a construção civil, a cadeia da construção civil. Que é Sim, mas assim, já deu um grande passo, né? Isso que é importante, entendeu? Eu Deu só um grande passo. espero que isso daqui traduza um exemplo para outros vindo em reboque, né? Mas é isso aí, na hora que começa a divulgação, e aquilo que eu te falei, na hora que se você pretende exportar produto em algum momento, isso vai fazer toda a diferença, tá? Sim. Isso vai fazer. Sim. Que hoje, para quem exporta, já estão pedindo, né? Querendo ou não. Estão pedindo. Pede sim. Para Europa, Estados Unidos, o pessoal já está pedindo sim. Tá? Então, eu acho que mais para a Europa do que para os Estados Unidos, né? A Europa é mais pesada essa parte ambiental. Sim. Acho que Emirados Árabes também. Eles estão já mais desenvolvidos, né? Enquanto a gente ainda está na análise de ciclo de vida, eles já passaram por isso, já passaram pela IPD e estão em outra tomada. Essa né? análise de ciclo de vida foi uma discussão pesada 2 anos atrás para a gente conseguir chegar no SIDAC. Porque cada um fazia análise de ciclo de vida de um jeito. Usava uma metodologia. Você tem softwares diferentes, você tem banco de dados diferentes, você tem as unidades que você está utilizando, né? Porque se você for pegar ferro e fogo, processo etapa por etapa, né? Então, assim, no Brasil usa mais o CIMAPRO, né? A CIMAPRO, né? Na Europa acho que é o GABE, né? Eles estão usando, na Europa é GABE. Então, assim, tem diferenças. Tem informações de bibliografia que no Brasil são diferentes do que está acontecendo. Vou dar um exemplo até nosso. Quando eu fiz os ensaios da norma de desempenho, do transmitência térmica e tal, os dados da cerâmica, a gente usou dado de bibliografia para poder inserir. Só que eu falei, aí numa outra discussão que não tinha nada a ver, que era acústico, eu queria entender uma característica da argila nossa. Aí eu refiz esse ensaio térmico para saber as características térmicas da nossa argila. Deu muito melhor. Deu muito melhor. Agora eu quero entrar de novo, refazer os ensaios do coisa para ver em que nível as argilas nossas estão hoje. Eu acho que assim, como eu falei, né? Quando a norma foi publicada, era tudo muito novo, né? Muito novo. E assim, a gente ainda tem dúvidas em relação ao desempenho. Então, tudo que você puder fazer de estudos para agregar conhecimento, né? Agrega para todo mundo, né? Agrega para a construção civil como um todo. A gente está nessa mesma atuada, né? A gente está... Quando a gente fez o manual, a gente fez para o setor de placas cerâmicas, né? Então foi assim, interpretar a norma, cada um interpreta de um jeito diferente. A gente tinha muitas dúvidas, né? Mas hoje, por exemplo, eu brinco, eu falo que para quem trabalha com norma, né, com qualidade, cada vez que você lê, você interpreta, conforme você vai amadurecendo, você vai tendo um outro olhar, né? Eu brinco que você tem uma dúvida mais chata. Você vai mudando seu ponto de vista, seu ponto de analisar. A dúvida fica pior. Exatamente. Então, assim, a placa cerâmica, né, fez lá uma CV no passado, mas não tá legal, teria que fazer de novo, tal. Mas eu falei, olha, antes de fazer, a gente vai ter que entender, porque são muitas empresas, são processos, né? Você tem via seca, você tem via úmida, você tem empresas lá, assim, pelo menos o nível tecnológico é mais ou menos balizado, mas você vai analisar um porcelanato, é uma tomada, é uma pegada, você vai avaliar um B2B, é outra, e assim por diante. Então, é muito complexo, vai ter que fazer, né? E a gente tem grupos de absorção bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, é outra sistemática. Aí, por isso que eu falei, pessoal, vamos com calma, vamos fazer, mas vamos fazer com... Aqui no Brasil, quando a gente foi fazer a 15270, a norma de bloco, e a gente começou a ensaiar o bloco de todo mundo, o índice de absorção, o médio foi muito próximo. Mas o inicial, o médio era igual, era assim. Na hora que você põe o desvio padrão desse negócio, é gigante. Nossa, assim, o índice de absorção inicial estava assim, o mesmo médio, só que o resultado era lá embaixo e o outro lá em cima. Foi muito assim. E assim, né? E norma, você vai ver, você vai mudando o conceito, você vai melhorando, você vai questionando, você vai desenvolvendo outras coisas. Que placa a gente faz muito isso, a gente acaba desenvolvendo muito trabalho para mudar a norma, né? Porque as coisas estão... Na alvenaria e vedação a gente está fazendo isso.
Porque assim, não dá para você tem que ter dados, e a gente optou em seguir ISO, né? A gente hoje é espelho da ISO. Então, a gente não adianta mudar, não posso mudar a norma, tem que mudar lá na ISO. Então, tudo tem que levar para lá, né? Vale uma explicação que ISO é uma norma. Sim. Então. Todo mundo acha que é certificação. Não. No Brasil, de maneira geral. É uma norma internacional. Uma norma internacional. Né? A ISO 9001 é uma norma internacional de governança. A ISO 14000 é uma norma internacional de governança sustentável. Sistema de gestão da qualidade. Ambiental. A 9000 é sistema de gestão mesmo, puro, né? E aí, você tem normas ISO de produtos. Sim. Tá? Então, por exemplo, placas, né? A ISO que cuida disso é o ISO TC189. E a gente está dentro, a gente participa de todas as reuniões. E é muito legal, tá? Lá em 2006, quando foi reativado a participação do Brasil, a Anfacer reativou, a gente entrava só como para ouvir, né? A gente não tinha nada que oferecer. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar isso. Hoje a gente a gente discute com Itália, com Espanha, com Estados Unidos, e de igual para igual. Tá? Então, assim, tudo que vai acontecer, vai propor mudança, o pessoal consulta a gente antes, para saber qual o posicionamento. Porque o nosso conhecimento, ele é vasto nesse setor. E a gente teve demandas e dificuldades que os outros não têm. Não, e aquela coisa, por incrível que pareça, programas de certificação de produto, lá fora não é igual ao Brasil. Que a gente testa todos os requisitos, trimestral, em função de produção, é bem diferente, tá? A gente é muito exigente. Exatamente. E aí você tem um banco de dados riquíssimo. Aí você pega, olha, problemas de ensaio, você pega o que está relacionado com o ensaio, sim, o que está relacionado com o produto. Por isso que eu brinco, eu falo, né? Não adianta você avaliar um produto só, aquele lá teve um descolamento, vou avaliar. Não, mas espera aí, aqui eu tenho o histórico de tudo. Né? Mas descolou por causa disso. Aí eu falo, não, mas olha, quantos estão com expansão iguais e não descolaram? Então, assim, quando você tem o todo, fica diferente você fazer a análise. E isso, o sistema de certificação e de PSQ ajuda muito. Ajuda muito. Uma dificuldade que a gente está tendo muito é com relação ao ensaio ao fogo, de maneira geral, na construção civil. Primeiro, só tem 2 laboratórios, ou 3, né, com abertura de 3 rios. E assim, os sistemas construtivos que estão colocados aí no mercado não estão ensaiando essa questão, não tem essas informações, e se eles têm, eles não divulgam. Então, isso é um ponto que aí, para quem aí está construindo, verificar essa condição de segurança ao incêndio, segurança ao fogo. É muito importante, né? E a gente fala segurança, incêndio, não estamos só falando da questão de desempenho mecânico, né? Nós estamos falando de geração de fumaça tóxica, de outras coisas, né? Que matam. Deformabilidade. Fumaça, né? Fumaça tóxica e, assim, tem uma coisa, o escoamento também, né? Que, assim, dependendo do produto que você põe em laje, do fogo, ele pega, ele escoa. Então, imagina uma pessoa correndo para se salvar e cai uma gota ali a 500 graus. É bem complexa essa situação, e é uma variável de risco altíssimo, né? Na área da construção civil. É um top de extrema importância, né? Sim. Que tem que ser avaliado, sim. E a gente... Estrutural, e mesmo que não é estrutural, né? Não. Tem que entrar tudo. Não, tudo. Que a gente não sabe, a gente fala, né? A cerâmica, ela é incombustível. Ela tá? Ela é inerte ao fogo. É incombustível. Passa na norma ISO lá de combustibilidade, incombustibilidade tranquilo. Só que o problema é que não é só a cerâmica na obra, né? Você tem argamassas, poliméricas, aí você começa a ter outras. Sim. Outras, né? Você tem uso de outros materiais que você vai estar pondo. Papel de parede, que ninguém para e olha. Papel de parede. O isopor que o pessoal gosta muito de usar, tem um isopor adequado. Mas o pessoal bota isopor. Não, pega aquele que compra na Calunga. Dá, né? E esse aí, meu Deus, esse é um problemaço.
É um problemaço mesmo. Então, assim, por isso que eu falo, né? É complexo, tem que ir com calma, crescendo, mas tem que ter cobrança. Por isso que eu falo. O Brasil, a gente já assim, o PSQ ajudou muito, né? Porque hoje basicamente ninguém compra se o produto não tiver no programa, testado, avaliado no programa. Mas isso é placa. Hã? Isso é placa cerâmica, isso é revestimento. Se Então, você for para bloco e telha, placa é o seguinte, olha, eu tô com o Só quem é relatório, bom. estou com o relatório atrasado de PSQ, tá? Por causa todos esses eventos eu não consegui terminar. O que acontece? Eu recebo ligação diariamente, tanto das indústrias quanto de construtora pedindo. Senão eles param, então, trava tudo. Mas a questão da placa ela é diferente. Ela tem uma obrigatoriedade dentro das financiamentos da Caixa ser. Aí quando entra para bloco e telha, ele entra naqueles produtos que a construtora pode comprar sem certificação. Não pode, né? Aí tá errado isso, né? Por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala assim, mas é um setor de uma dimensão gigante, se a gente for exigir, vai selecionar o mercado. Mas, gente, na hora que isso começar a acontecer, todo mundo vai entrar, todo mundo vai melhorar para entrar, entendeu? Em algum momento tem que ser feito, né? Senão, não vai... E aquilo que eu tô falando, a placa é só um acabamento. Um bloco cerâmico estrutural... Não, é a estrutura. A estrutura É o esqueleto do prédio. É ele que vai te dar resistência mecânica, o suporte pesado, né? Sim. Então, assim, como que... Aliás, isso, né? Uma vez eu até questionei isso pro Inmetro. Isso não deveria ser uma certificação compulsória, porque envolve segurança direta. Na minha cabeça mas... Inclusive vedação. Você não vai falar aqui de segurança estrutural numa edificação que a parede, independentemente do que for a parede, não tenha uma demanda no mínimo de vento. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade mesmo. De vento e água. Então, na minha cabeça, teria que ser. Mas assim, a gente vai ser uma batalha grande ainda, tem muito, vai chegar lá, tá? Eu acho que vai chegar lá, só que a gente precisa, né, essa questão tanto do PSQ, dos SINATs, né, das FADs, precisa ser exigido isso. Se não for exigido, o pessoal não vai fazer, entendeu? Precisa exigir. Mas tem uma questão nossa, que ele está falando de construtora, mas que a autoconstrução que é o problema, porque o varejo, quem usa o varejo para construir, ele não tem esse conhecimento. Então ele não exige da casa de material de construção dele que o material dele seja certificado. Então esse é um Aí trabalho, cai de novo na educação. Na educação, a gente sempre fala isso, né? Lá no passado o CCB fez uma ação super forte com revendas, né? Sim. A gente tinha uma van adaptada, fez um curso, eu lembro, você lembra disso? Lembro. Nossa, a gente rodou o Brasil inteiro com aquela van. Mas o que acontecia? Qual foi o resultado final disso? Exatamente para falar, compre produto que tem qualidade avaliada, testada. Naquela época nem tinha PSQ, acho. Naquela época era só a gente bem no comecinho mesmo. E aí o que acontecia, né? O problema era que a rotatividade dentro das revendas é gigante. Sai muito, entra, você está treinando o cara aqui, amanhã o cara não está mais lá. E aí era muito grande. Assim como é nas obras também, né? Como acontece nas obras também, né? Então, essa rotatividade, ela atrapalha um pouco essa questão. Mas aí entra a questão dos cursos EADs, rápidos, ágeis, né? Eu acho que eles entram bem assim. Eu que implementei os cursos EAD da Anicer, foi na minha gestão, da época de propaganda e marketing e mercado. E eu vejo lá, está funcionando muito bem, mas ele é voltado para quê? Para o ceramista. E funciona muito bem, mas ali é um casezinho que funcionou e que poderia ser replicado para outros setores. A gente tem batido nessa tecla. A Anfacer está fazendo aquele treinamento lá de placas, assentamento de placas de grande formato, que está sendo muito bacana, né? Um sucesso e tal. Que é um problemaço do setor, né? Não, se imagina, se bloco para fazer a alvenaria, se não tem mão de obra qualificada, você imagina para assentar uma placa de 3,5 metros por 2. Nossa, então, eu vi outro dia uma placa, 3 metros por 2. Meu Deus do céu. Como que faz, entendeu? Então, a gente minha pergunta primeira foi, como dar caimento no banheiro? Não, no banheiro nem cabe no banheiro, né? Tem banheiro que não cabe, banheiro de apartamento não vai caber, né? Tem uma placa só já vai ser suficiente. O banheiro inteiro.
Não verdade. dá nem para entrar pela porta. Não, é um desafio gigante, né? E o pior é que assim, é uma tendência, só produto de grande formato, grande formato. E é engraçado que hoje em dia você pega essas cerâmicas de grande formato, elas são muito Maleáveis. maleáveis, né? Elas São maleáveis, são flexíveis. Eu falei, gente, isso pra mim é uma, É tipo assim, é uma contrassenso. é uma coisa que eu falo, como é Contrassenso. que pode, né? Mas são maleáveis. E você vai numa indústria de uma fábrica, por exemplo, que usa o método da contínua, né? O sistema da contínua, que ele não é prensa, é um rolo, né? Ah. Meu Deus. Aí você consegue. O limite é a saída, tá? É a saída da contínua, da largura. Comprimento É infinito. infinito. Dá pra você fazer o tamanho que você quiser. É um show. Você vê um processo e você fala, meu Não, Deus o processo do céu. é lindo, maravilhoso. Só que, ao meu ver, o uso dele é complexo. Então, exatamente. A gente ainda existe um preconceito muito grande Ele com é peças de complexo. grande formato, que é difícil mesmo, você assentar, você trabalhar. E, difícil. assim, eu não sei nem se o substrato que vai ter aderência nele vai conseguir fazer, o assentador vai conseguir fazer adequado. Não sei se tem aditivo. Eu não sei, tá? Pode ser que tenha, mas eu não sei se tem o Você aditivo tem que ter adequado. uma argamassa se tem colante argamassa. com tempo em aberto maior para aguentar, para você Exatamente. conseguir aplicar. Tem que ser dupla colagem, você tem que usar aquele sistema de Fixação de ventosa. ventosa, senão você não consegue. E outra, e tem que trabalhar com mais gente, né, para conseguir aplicar aquilo, né? Não, eu fico imaginando, tem que ter uma talha para poder puxar e colocar no lugar. É assim mesmo. Que- Não, é um mundo diferente, é um mundo novo para nós também. Nós também estamos tendo dificuldade para aprender e testar esses produtos. Como é que faz? Aí eu falei, gente, tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite e a gente vai ter que cortar, porque senão daqui a pouco, que tamanho de mesa dimensional eu vou ter que ter para poder medir uma peça dessa, entendeu? E manter essa mesa. É. Tá? A gente já está usando o método de medição por coordenadas, a gente usa um braço a laser, né? Eu vi Para lá. fazer, tá? Não dá para fazer data Plucom, não dá para fazer manual isso. Aí agora a gente comprou umas mesas de granito desempenado, enormes, nós estamos usando. Mas assim, não dá, né? Não dá para ser. Daqui a pouco vai chegar lá de 5 metros. Como é que eu vou medir isso? Não dá. Né? Não, tô falando pra você, é uma loucura, né? Você E vai ela é ter que ter um totalmente- galpão com uma mesa no meio. E ela é totalmente flexível, né? Então você pega o negócio. Aí eu falo, né? A gente já tirou apoio, põe direto na mesa. Enfim, mas não somos só nós, né? É o mundo. Então isso é uma questão mundial. A gente tá. Então, eu não sei para que tudo isso. Mas. Eu vejo outras empresas que não fazem esses grandes formatos se dando muito melhor. Eu acho assim, é um nicho de mercado. Tem um nicho? Tem. Não são todas que estão fazendo, tá? Tem um limite. Aquilo que eu te falei, né? Tem um limite. Tem um limite, ele tem que ter a linha de produção para fazer. E aí você começa a ir para um caminho, né? Como eu falei, muda até processo, né? Você vai para contínua, tem empresas. A primeira que instalou contínua no Brasil foi a Roca, né? Insepa Roca. E na época eles foram os pioneiros, né? Então assim, tiveram muita dor de cabeça para adaptar a massa para aquele processo inovador e tal. Porque tem que acertar. Aí na hora né? que eles começaram a acertar e sair, aí as outras começaram já, né? Aí já Já tinha o pegaram know-how, né? é. O pessoal já, né? Os fabricantes Sim. da máquina já pegaram know-how com eles e aí foi muito mais fácil para os Mas outros. foi né? os equipamentos que a City desenvolveu. Cortadeira lateral, o Não, queimador. É isso aí. Pegou no hall na City. Sempre depois tem que pros ter um, outros. né? Que Tem que ter um começa. palhaço que começa o negócio, da cara Faz tapa, e né? depois você entrega de uma beijada para os outros, né? Mas faz parte, né? Isso faz parte. Sim. Até alguns produtos. Teve uma, eu lembro essa perfeitamente. Eu fiz o desenho do bloco e mandei pro um dos nossos fornecedores. O que ele fazia? Depois eu descobri que ele fazia. Ele pegava, o desenho novo da City. O desenho novo passava nos outros cerâmicos, o desenho novo da City. Aí os caras, faz igual, faz igual, faz igual. Tinha gente que tinha com o meu desenho, eu tinha feito o desenho, com a boquilha o produto antes que eu. Ô, louco, aí já é demais, né? Não, sério? Não pode, né? Não pode. Sério? Esse era o lance do copiar o design, né? Isso no passado era, na indústria de placa também, era uma coisa que acontecia. Hoje eu acho, acontece, mas eu acho que está bem menos. O pessoal já está tendo uma linha mais, tem bastante, empresas estão com Mas é porque mexe com designers, design. né? Mas é porque mexe com design. Aí com design a pegada é um pouco diferente. Agora um produto que vai ficar lá escondido,
Aí é sacanagem. Ah, mas Fazer o quê? negócio. Bom, pelo menos você é o inovador, né? Vamos Você fazer assim. começou a inovação, isso que vale, né? Faz Bom, parte. mas é isso aí. Pois Ana, já estão batendo horário aqui na Vamos lá, gente. né? Eu queria agradecer você. Obrigado por ter vindo aqui, participado, batendo papo com a gente. Lembrar o pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sininho, comentar. E se você assistiu até o final, comente aí CCB Cerâmica. No Isso, final, marca a gente comente. também. Marca a gente, Marca a todo mundo. gente aí pra gente poder. E Ana, por favor, o microfone é seu, o recado final. Meu recado final é o seguinte. Cite, né? Eu acho que eu vou falar a respeito de vocês. Vocês são uma empresa extremamente à frente do tempo, né? De vocês estão à frente aí, não é de agora, isso sempre foi diferenciada, né? Em todos os aspectos. Técnicos de equipamento, de limpeza, de organização, de pessoal, agora na área ambiental também, né? Vocês estão saindo na frente. Eu acho assim, tem que parabenizar vocês, né, por isso. Obrigado. Não percam esse olhar de inovação. Não, esses estudos que vocês fazem, vocês saem na frente e fazem, são muito importantes. Não percam isso, porque é isso que faz você estar à frente, né? E é isso que vai te levar cada vez mais a evoluir, a crescer e a ser uma indústria cada vez mais diferenciada, uma empresa muito diferenciada. Então, meu recado para a City seria esse: não parem, continuem nessa toada, né? Eu acho que isso aí vai levar vocês muito longe. E para todos os fabricantes de blocos, vamos no mesmo caminho, né, gente? Vamos trabalhar no mesmo caminho. Eu acho que vocês só têm a ganhar com isso. A formação da Itacer foi muito bacana, é uma ideia muito legal. Eu acho que é um grupo muito coeso que eu acho eles são muito bons. É um grupo coeso, é um grupo que vocês estão com os mesmos objetivos, cada um no seu grau de estágio, mas eu acho que para chegar todo mundo à frente, né, para todo mundo chegar no mesmo patamar, não vai ser difícil, tá? Vocês vão conseguir. E eu acho assim, é um grupo de empresas, né? Então vocês vão ter muito mais força no mercado do que uma empresa sozinha, né? Então isso é bem bacana. Eu acho que a indústria de blocos deu aí uma sacada gigantesca com a formação da Itacer, né? E fico muito feliz, né, com isso. E é isso aí, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando, né? Valeu. E pessoal, segue o CCB também, nas redes sociais, tudo certinho, tá bom? Vamos lá, né? Nossas redes, a gente está no Instagram, né? Estamos no Facebook, temos muitas filmagens que estão disponíveis no YouTube do CCB e o nosso site, né? www.ccb.org.br, né? Então, quem precisar de mais informações, estamos à disposição.